E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente? Mais um vídeo aqui de papo anime para vocês. Muito bem, vamos falar aqui de Psyche Force hoje. Mais especificamente do OVA e do mangá do Psyche Force. Acredito que as pessoas já saibam que existe um OVA do Psyche Force, que é um animezinho de curta duração que eles fizeram dessa franquia. Mas vocês sabiam que existe mangá do Psyche Force? Sim, existe esse mangá do Psyche Force. O nome, se não me engano, é Psyche Force Anthologies, eu acho. São só 5 capítulos, também é coisa rápida e básica, como é o desenho também, o animezinho só, um ovazinho só de 2 episódios. E esse tipo de coisa. Então eu vou aqui falar sobre essas duas coisas extras que tem de Psyche Force aí para todo mundo que conhece essa franquia e esse tipo de coisa. E se você é um cara que sabe a história de Psyche Force, se você é um cara que viu esse OVA aí e caiu aqui de paraquedas, aí no card aí em cima tem a minha playlist das 2 gameplays de Psyche Force que eu fiz. Psyche Force 1, Psyche Force 2. Eu joguei esses 2 jogos aí de Psyche Force aí. Eles estão tudo completinhos. Eu explico o enredo geral do jogo, explico o enredo geral dos todos os personagens, faço o modo história com todos eles. Enfim, tudo que eu pude fazer no Psyche Force e no Psyche Force 2, eu fiz nesses 2 jogos aí. Caso você queira dar uma olhada aí na minha gameplay, é muito bem-vindo. Eu também traduzi os 2 jogos para português também, para você saber o que está acontecendo aí na história enquanto você vê aí a história do jogo. Muito bem, gente, então vamos aqui falar do OVA e do mangá e Psyche Force. Muito bem. Primeiro, antes de você começar a assistir o OVA, você tem que saber qual é a história por trás de Psyche Force, e isso eu explico na minha gameplay que eu fiz aí, como eu já mostrei aí nos cards para vocês, e aí em cima eu já informei isso para vocês. Você tem que saber a história do jogo primeiro antes de você assistir esse OVA aí, porque Psyche Force é uma das clássicas franquias que primeiro veio em jogo para depois vir para o anime, mesmo sendo só um OVA de 2 episódios e esse tipo de coisa. O jogo foi lançado primeiro, aí depois foi lançado o OVA, e o OVA conta muito da história do jogo, é 100% a história do jogo está lá. Então, se você não conhece esse jogo, você tem que ver primeiro o jogo, saber a história do jogo, para depois você poder assistir esse OVA aí. Muito bem, então como é que é esse OVA aí? Ele conta alguns detalhes que não conta no jogo e solidifica o conhecimento que você tem da história geral de Psyche Force de uma forma geral. Bem, eu vou explicar aqui então rapidamente aqui qual é o contexto geral da história de Psyche Force, já que pode ter gente que esteja assistindo que não sabe nada e não assistiu e não jogou o jogo. Pelo menos isso aqui eu vou explicar para vocês. Muito bem. O ano é 2010 e estamos no contexto mundial, onde existem humanos normais e pessoas com poderes especiais que são chamadas de Psyches. Esses Psyches são odiados e são temidos pela humanidade, sofrem diversos preconceitos e esse tipo de coisa. Na minha gameplay que eu fiz do primeiro jogo, eu falei para você, eu falei lá, para vocês, e lá também pode ser desse, mas também que é tipo um clone de X-Men, não é esse enredo aí de Psyche Force. É realmente uma cópia entre aspas, já que a história é meio diferente, mas o enredo é parecido com o X-Men. O enredo é basicamente esse. Aí tem um grupo lá que quer a sua utopia lá, que quer construir um lugar só para os Psyches, que é o Kate Evans, que é o Magneto aí da vida, e um outro grupo aí que luta contra o Kate Evans, que acha que essa utopia
não vai dar certo, que essa utopia nunca vai existir e que o Kate está errado, que é o Burn, que é o Xavier da vida, e os dois são muito amigos, entendo isso como um detalhe. Muito bem. O OVA ele mostra alguns detalhes interessantes, ele mostra o porquê que o Kate tem tanto ódio dos humanos. Cara, não só os humanos odeiam tanto os Psykers e temem tanto os Psykers, mas também querem usar os Psykers como armas. Essa humanidade é muito sagaz, hein? Vou dizer um negócio pra vocês. Ainda querem usar aquelas pessoas que eles odeiam como armas. E para isso eles utilizam muitos Psykers como cobaias em diversos tipos de experimentos, esse tipo de coisa. E o Kate foi uma dessas cobaias aí, usada nos experimentos. É claro, isso traumatizou muito o Kate, e isso aí nutre um grande ódio do Kate aí pelos humanos. Os Psykers, de uma certa forma geral, odeiam os humanos também, porque é uma caça às bruxas que vocês vão ver nesse OVA aí. Os humanos, eles promovem uma verdadeira caça às bruxas contra esses Psykers. Eles não têm dó nem piedade, eles saem capturando, saem matando tudo quanto é Psyker que eles veem pelo caminho. Nem criança escapa, eles não poupam nem criança. Vocês vendo esse OVA aí, vocês vão sentir um grande ódio da humanidade aí. Vou dizer pra vocês que vai ser facinho vocês sentirem ódio pela humanidade aí por causa das atrocidades que eles fazem contra os Psykers nessa série aí, nesse OVA aí. Outra coisa que eu também entendi lá, que eu não entendi jogando o jogo, foi como é que a Sonya virou uma Bioroid. Porque eu pensei que a Chris tivesse virado tipo uma mulher biônica, esse tipo de coisa, mas não. A Chris, ela foi usada como base para construir a Sonya. Então a Chris é tipo a Sonya real, e aí a partir da Chris eles fizeram uma mulher biônica chamada de a Chris, né? A partir da Chris, isso, eles fizeram uma mulher biônica chamada de Sonya. No OVA, a Chris, que é a Sonya real, digamos assim, entre aspas, ela morre. Aí fica só a versão biônica dela mesma. E isso no jogo Psyche Force, acredito que não explica como é que foi esse processo de criação da Sonya. Já no OVA é explicado, então o OVA também explica alguns detalhes que não explicou no jogo. E aí eu finalmente consegui entender como é que a Sonya foi feita. Foi do mesmo jeito que o Might foi feito no Psyche Force 2, e eu não me liguei nisso. Que tinha o Might verdadeiro lá e que o outro Might lá, que era um Android, se não me engano. Se vocês assistindo Psyche Force 2, vocês vão ter esses mais detalhes. É o clone do Might verdadeiro. Então a Sonya é uma clone da Chris real aí. E aí, realmente, vendo isso aí, ficou muito bem explicado. Mostraram também a mãe do Emílio tentando matar o Emílio quando ele era bem pequenininho. Isso traumatizou muito o Emílio também. Muitos detalhes que vocês vão ver nesse OVA que não aparecem no jogo. Então, se você já tem o conhecimento prévio da história do jogo, vocês também aí assistindo esse OVA, vocês vão ter alguns outros detalhes que vocês vão passar a conhecer também. O Kate, ele também quer matar, destruir todos os humanos também, já que ele nutre esse ódio grande aí. E Noah também é o nome do país que eles estavam pretendendo, que o Kate estava pretendendo criar também para os Psykers. Não é só o nome da organização que o Kate criou, mas também viria a ser o nome do país do futuro aí para os Psykers também, para eles ficarem isolados dos humanos, esse tipo de coisa. Também mostra como o Kate e o Burn se conheceram, faz 3 anos atrás que eles se conheceram, em 2007. Ele mostra o Burn acordando também o seu poder Psyche oculto de fogo aí. Ele usa pouco o poder dele de Psyche
esse OVA em específico também mostra o Brad lá com a sua personalidade dupla. Quem viu a história do jogo vai entender que o Kate ele consegue dominar a personalidade ruim do Brad. Isso no OVA é mostrado, que estão promovendo lá uma matança entre os humanos. Aí a personalidade ruim do Brad tá lá tomando conta. Aí quando o Kate acha que o Brad já cumpriu lá a missão dele, ele toma o controle lá do Brad. Aí a personalidade normal dele, a boa, volta à tona. Isso também é mostrado nesse OVA. Então, para quem assiste, para quem sabe a história do jogo, para quem jogou o primeiro jogo Psyche Force e sabe a história do jogo nos seus detalhes, vale a pena sim assistir esse OVA, mesmo que ele seja muito curtinho, porque mostra na prática algumas coisas que foram ditas no jogo que não são mostradas. Aí você fica lá ouvindo, olhando isso. Ah, é verdade, então é assim que ele faz isso, é assim que outro tipo de coisa acontece, coisa e tal. Ah, mais um detalhe que eu não falei pra vocês e que mostra nesse OVA aí, que não fala em nenhum dos dois outros jogos, é que os Psykers eles podem meio que se comunicar telepaticamente. Eles podem, tipo, abrir a mente de um do outro para que os Psykers possam se comunicar mentalmente, tipo de coisa. É uma coisa bem interessante que eu achei também que eles colocaram aí como um desses poderes aí dos Psykers, que já reforça eles ser chamados de Psykers, esse tipo de coisa, já que é uma coisa que é relacionada a psíquico, esse nome aí. Achei muito interessante também eles poderem se comunicar telepaticamente. Xavier aí não faria diferença nenhuma nesse universo aí dos Psykers. Só, claro, não em comunicação telepática, porque o Xavier do X-Men mesmo, ele tem o poder de matar qualquer pessoa usando a mente dele. Realmente é um poderzinho muito roubado, que até o Magneto tem medo desse poder aí. Mas no Psyche Force só fica nessa comunicação telepática mesmo. E já o mangá do Psyche Force são só 5 capítulos. Aí acho que já mostra algumas outras coisas que não mostra no OVA. Mostra o Emílio, o Emílio fazendo parte da Noah. Aí em outro episódio ele sai da Noah porque meio que não concorda com as ideias da Noah. Aí o Wong vai atrás dele para tirar a satisfação dele. Aí no mangá já mostra eles usando o cubo para delimitar a fuga deles e o raio de ação deles. E isso também mostra no jogo, o cubo, que é a área de luta que tem lá. Isso só no mangá que mostra eles usando esse cubo. Aí também tem uma outra luta do Ban contra o Brad, que até o Andy chega pro Ban e fala: cara, esqueceu lá de colocar um cubo em volta lá deles para que eles não destruíssem a cidade, esse tipo de coisa. É mais ou menos para isso que esse cubo serve nesse mangá aí. Acho que só que foi de uma forma geral, para eles poderem usar os poderes dele à vontade, para eles não saírem por aí destruindo a cidade, esse tipo de coisa. E também está claro que se você quiser encurralar alguém aí, você não quiser que aquela pessoa fuja, que foi no caso do Og contra o Emílio, que o Og queria capturar o Emílio e aí ele usou o cubo para o Emílio não conseguir fugir. Mas o mangá também só mostra essas coisinhas. Ele também só tem 5 capítulos, não tem muita coisa não. E o mangá é um pouco mais engraçado do que o OVA. O OVA é um tanto quanto dramático e também mostra a crueldade humana assim no seu auge. Vendo esse OVA também vocês vão ter uma noção de quão grave é essa questão do preconceito que os Psykers sofrem e o quanto que os Psykers sofrem na mão dos humanos. Coisa que vocês não vão ter em detalhes jogando apenas o jogo. E já no mangá vocês vão ver um pouco mais de comédia, vocês vão ter um pouco mais de graça e esse tipo de coisa. E no mangá realmente não tem muita coisa pra se dizer não.
Burn e a Wendy eles já moram juntos e depois que o Emílio ele sai da Noah, passa a morar com o Burn e a Wendy também. O Burn até acha que o Emílio é um pirralhinho de 6, 7 anos, sei lá. Que ele num dos mangás aí, ele até fala pro Emílio, aí você pode você pode dormir junto com a Wendy, já que você é um garotinho e nem nada, não vai ter nenhum problema com isso, não é? Aí o Emílio ele poderia até ter se aproveitado da situação, mas aí ele chega e fala, meu querido, eu não sou criancinha não, eu tenho 14 anos, tá? Aí o Bruno fala, o quê? Você tem 14 anos? Aí depois o Bruno oferece lá a cama dele pro Emílio dormir e dorme no sofá. Aí o Bruno acorda todo cheio de dor, falando, droga, cara, cheio de dor aqui, isso é o que dá oferecer a minha cama aí pro Emílio dormir. Rapaz, acho que você não contava com essa, hein, Bruno, né? Essa e essas outras coisas engraçadas que você vai encontrar lendo o mangá também. Também vale a pena se você gosta da franquia Psyche Force de uma certa forma. E se você não sabia, não conhecia nada de Psyche Force, tá aí o OVA e o mangá para você ler e os jogos aí para você assistir aí da minha gameplay aí, para você ficar por dentro aí de toda essa franquia aí Psyche Force. Muito bem, eu já falei de quase tudo que diz respeito a Psyche Force que existe de mangá, de jogo e de OVA. Só faltou eu fazer a gameplay de um jogo Psyche Force, que é o Psyche Force Puzzle Taisen, que não é um jogo de luta, é um jogo de puzzle, mas que é o terceiro e o último da franquia, que eu nunca joguei, mas é verdade, mas que eu posso trazer para vocês de gameplay no futuro, que aí tudo que diz respeito a Psyche Force eu vou ter feito aqui nesse canal aqui. Muito bem, galera, só tá faltando isso mesmo, quem sabe no futuro eu faça isso aí, e aí talvez eu vire a referência, entre aspas, aí Psyche Force aí no Brasil. Muito bem, gente, claro, entre aspas mesmo, não é? Tá, só pra ficar registrado aqui. Muito bem, gente, esse vídeo aqui está terminando por aqui, eu já falei muito bem, gente, umas 4 vezes, então vamos terminar esse vídeo logo. Até breve.